Boa noite. Vamos falar hoje aqui de amostra. Eu coloquei amostra comercial, mas eu vou falar de amostra comercial e amostra sem valor comercial também. Boa noite, Nini. Tanine Brilho. Como que é o seu nome? Para mim aparece Nini Brilho, é isso mesmo? Diz se tá tudo bem com o áudio, pessoal. Boa noite. Cristiane, nada a ver, né? Nada a ver. Nunca quer adivinhar. Deve ser apelido, né? Ah, que bom. Que bom que tá ótimo. Dificilmente esse microfone dá problema, nunca deu comigo, mas a gente nunca sabe, né? Você tá falando da onde, Cristiane? Qual cidade? Ah, é filha? Tá. Barueri. E você tem muita dúvida para importar amostra? Já importou ou está querendo importar? Vou pegar minha água aqui. Cristiane, vou te falar uma coisa. Eu, antes de fazer a aula, né, eu coloco no chat GPT, nesses IAs aí, para ver as dúvidas dos importadores. 100% da resposta que está ali está errada. Só isso. 100% do que eles escrevem no IA. Porque pega várias informações, algumas totalmente malucas, e mistura, né? Tudo errado. A amostra é o caminho mesmo para você testar o produto, né? É por aí. Ups. Deixa eu pegar a minha amostra aqui que eu separei para vocês. E você você já sabe o que você quer importar? Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Hein, Cristiane, você já sabe o que você quer importar? Tem alguma ideia? Ou só sabe que vai ser da China? Só sabe o país? Alguma coisa assim. Boa noite. Semijoias. Entendi. É bom, dá para trazer na compra internacional, né? Algumas coisas. Tipo prata e algumas coisas com pedrinhas. E é leve, dá para começar na importação simplificada, nessa compra porta a porta. Não sendo pesada, porque não é legal grande nem pesado para você trazer ali. Mas coisa assim pequena dá. É o caminho, começar pela compra internacional mesmo. Bom, gente, já passou mais de 5 minutos, então eu vou começar a live. Primeiro eu vou posicionar vocês sobre a questão da amostra na importação, tá? Produtos fitness também é uma boa.
Também é legal. O importante é você ter comprador, né? Mais do que o produto é o comprador, é a parte mais difícil. É escolher o público, entendeu? Saber o que eles pensam, o que eles querem, o que eles buscam, entender a concorrência. Não é assunto dessa aula, mas eu já fiz até uma live voltada para isso, bem interessante. Depois você procura aqui no canal do Instagram. Tem todas as lives passadas, estão aí. Anderson assistiu, né, Anderson? Bom, vamos falar de amostra, tá? Vamos falar de amostra. A amostra pode ser com ou sem valor comercial. O que significa isso, com ou sem valor comercial? Significa exatamente isso. Pode praticar comércio com aquilo que você está importando como amostra? É vendável aquele produto? Você pode auferir valor com ele? Isso é uma preocupação da Receita, porque ela não quer isentar de tributo o que não for amostra de verdade. Então, vou dar exemplo de amostra aqui, para vocês que estão chegando aí agora também. A gente começou aqui, nada que vocês precisem se preocupar, tá? Mateus e Descomplica, né? Low carb. Então, Descomplica low carb. Nada que vocês não possam pegar agora, que a gente está começando agora, mas eu vou mostrar exemplos. Então, com valor comercial e sem valor comercial. O que quer dizer isso? Quer dizer exatamente o que diz a palavra. Dá para vender ou não dá para vender? Ah, então se eu trouxer uma coisa que dá para vender eu não posso trazer? Isso está na internet. Mentira, pode. Uma coisa vendável você pode trazer como amostra. Só que se você fizer isso, você estará praticando um crime de descaminho. Isso é a primeira coisa, ok? Então não é a intenção da empresa, porque na internet está assim, tem que estar marcado, a amostra tem que estar com carimbo, tem que estar pintado. Não tem nada disso na legislação, não. Nada disso. Então eu vou desmistificar, tirar essas maluquices que estão escritas aí na internet sem fundamento nenhum, que estão faladas, inclusive em vídeos, que não tem nada a ver com nada, e dizer para vocês o que está na legislação sobre a amostra. Então vamos lá. Amostra sem valor comercial. O que a Receita entende sobre amostra sem valor comercial? A palavra amostra, no português, no dicionário Aurélio, ou no site da Receita Federal, vai estar assim, ó. Vou ler aqui para vocês no dicionário Aurélio. Porção de ou produto sem valor comercial, é o que ele diz que é amostra. Então, de forma geral, uma amostra, uma pequena porção de alguma coisa, sem brigadeiros, é um brigadeiro. Perfume vidro inteiro 100 ml, não, vai ser um extratozinho, aquele negocinho pequenininho que as mulheres ganham muito em lojas de cosméticos, tipo Sephora, etc. Amostra de batom, isso aqui é o batom, são batons. Como é que é a amostra? Caiu aqui. Como é que é a amostra de batom? Isso é um exemplo de amostra de batom. Ninguém tem dúvida de que isso é uma amostra, que a Receita Federal, se tiver uma caixa cheia disso daqui, a pessoa está trazendo, a empresa, né? No caso, aqui a gente fala de empresa, a empresa, o CNPJ, está trazendo para teste, porque isso não é vendável. A pessoa está experimentando. A empresa vai experimentar. Então, essa é a primeira coisa a entender, o que é vendável. Agora, se eu trouxer um batom desse aqui, 2 batons desse aqui, um de cada cor, e disser para a Receita que é amostra sem valor comercial, ela vai aceitar? Pode aceitar sim, não tem problema nenhum. Porque vai estar dentro das regras. Aí eu tenho que saber quais são as regras para fazer de acordo com as regras. Então, eu anotei algumas coisas para falar aqui para vocês. Vocês já sabem que a amostra é uma pequena porção de alguma coisa que faça o importador
provar ou testar aquilo. Então, se for alimento, bem-vinda, Carol. Se for alimento, ele vai provar. Amostra de tâmaras. Quero trazer tâmaras. Alimento, prova. Produto, testa. Eletrônico, vai testar. Batom, vai testar. Ok? Então, essa é a primeira diferença. Eu anotei para vocês aqui algumas coisas. Na amostra sem valor comercial, você não paga pelo produto ao exportador. Vai ter um valor lá declarado, ok? Para fins de alfândega na fatura, que não é fatura comercial, porque não tem valor comercial. Então, qual é a fatura que é feita nesse caso? É feita pelo exportador uma fatura pro forma. Não precisa ter assinatura, não vai ter dados de pagamento, a menos que você tenha que pagar ele o frete, mas não a mercadoria. Por quê? Porque não tem fechamento de câmbio para mercadoria. Você não vai pagar, ele vai te mandar aquilo de graça. É uma amostra. Então, isso é amostra sem valor comercial. Só que, se a Receita achar que não é amostra, ela pode aplicar multa ou retenção da mercadoria? Não. Multa não, ela pode cobrar imposto. A multa só existe se houver algum tipo de... se você fizer alguma coisa errada. Se você fizer alguma coisa errada, se você descumprir a legislação, ok? Se você descumprir a legislação, a multa para amostra, só se você estiver fazendo muita coisa errada. Aí sim, aí ela parou a sua carga, aí ela multa, ela enquadra em algum artigo, porque tudo é lei, então tudo é enquadrado lá no regulamento aduaneiro. Boa noite, Wellington, bem-vindo. Entendeu? Então, não é assim sair multando e não é assim sair retendo a mercadoria, tá? Porque a intenção, inclusive, é que você pague o tributo e tire a mercadoria. Ela só vai reter se tiver algum crime, alguma coisa envolvida. De forma geral, não. De forma geral, a Receita vai liberar a amostra. A grande questão que acontece é que... Depois eu vou voltar aqui para o roteiro, tá? A grande questão que acontece é que muitas empresas tentam entrar com amostras sem pagar imposto, nessa modalidade de amostra sem valor comercial, e depois querem pegar esse produto, essa mercadoria, e revender e ganhar dinheiro com isso. Então a Receita já está macaca velha, já está cansada de saber disso, e cria regras rígidas sobre isso, que eu vou dizer para vocês qual artigo do regulamento aduaneiro está escrito isso, o que está escrito, tá? Vocês vão ter fundamento legal para a amostra. Não é assim oba-oba. Não é o que está na internet, é o que está na lei. Bom, então temos amostra com valor comercial e amostra sem valor comercial. Amostra com valor comercial. Amostra com valor comercial, você pode trazer o tempo todo. Você vai trazer o que você quer, uma porção, e não deixa de ser uma amostra, uma coisa, um eletrônico, e vai pagar tributo em cima dele e vida que segue. Amostra com valor comercial. Vai fazer uma fatura comercial, vai ter os dados do importador, do exportador lá fora para remeter o dinheiro para ele e vai pagar o cara normal, tá? Então, a amostra com valor comercial é para experimentar da mesma forma, mas não consegue isentar os tributos. Não consegue isentar os tributos porque não está dentro das regras de amostra sem valor comercial. Então, temos duas realidades, com valor comercial e sem valor comercial. Com valor comercial, você traz, paga o tributo e vida que segue, e não segue a lei para amostra, tá? Simplesmente você está trazendo uma unidade, uma pequena porção de alguma coisa. Sem valor comercial, tem regra para seguir, eu vou dar as regras aqui para você estar dentro dela, ok? Então, é isso que eu tenho que dizer para vocês no primeiro momento. Como trazer essa amostra? Você pode trazer essa amostra tanto na importação, aquela que a gente chama sob regime de tributação simplificado, que é a compra internacional, que a Receita chama com esse nome, que o e-commerce chama de importação simplificada, que é aquela entrega porta a porta no Incoterms DAP, que sai lá da origem de onde você está comprando, do endereço do exportador, seja depósito, seja fábrica,
até o destino da sua empresa. Isso é Incoterms DAP, tá? Então, a amostra nasceu, a modalidade de importação mais utilizada para a amostra é essa, porta a porta, que vem como, Luciana? Vem de avião, mas não é chamada de importação aérea. Por que não é chamada de importação aérea? Porque apesar do modal de transporte ser um avião, ela não é uma importação formal, ela é uma compra internacional, quando faz essa importação porta a porta. E ela pode ser feita tanto no site do exportador, no site de plataforma de e-commerce, que tem todos esses gigantes que a gente conhece, Alibaba, AliExpress, blá blá blá. Ou você vai chegar para o seu exportador lá na China, lá na Alemanha, lá na Itália, lá na Arábia Saudita, não importa, você vai chegar para ele e vai falar por e-mail assim, no Zap, né? Ô fulano de tal, eu preciso de amostra desse produto seu porque eu quero comprar em grande quantidade e gostaria que você me mandasse para eu experimentar. Aí o que ele vai ter que fazer? Vamos dizer que esse cara não tem nem site, esse cara está fora de plataforma de Shein, de Shopee, de Mercado Livre, desse treco todo, ele não está lá, e ele tem o produto, você descobriu que ele tem o produto e você quer que ele mande. O que você faz? Você vai chegar para ele e vai dizer, fulano, leva essa amostra aí para mim, nos correios, e despacha para mim aqui, ok? Pode vir de diferentes produtos na mesma caixa? Sim, não tem problema nenhum. Pode vir, Cristiane. Mas esses que vêm na mesma caixa vão ser todos amostra que você quer? Você está falando de várias amostras diferentes na mesma caixa? Pode, a embalagem não tem nada a ver com nada, tá? Pode. Bom, você vai chegar para o seu exportador e vai falar assim, fulano, eu quero que você mande a amostra disso para mim para o Brasil, mas tem regras. Então, o exportador nem está em site, nem está em plataforma e pode mandar. Pode. O que ele tem que fazer? Ele tem duas opções para mandar para você. Estamos aqui falando de coisas leves e pequenas, ok? Não estamos falando de coisas gigantes de amostras. Vamos regra geral, coisas leves, pequenas, essas coisas que podem vir na compra internacional, que são até 68 quilos, bruto por embalagem, que são até 3 mil dólares americanos, que são medidas tipo 1,60 m, 1,50 m, que é o ideal, mas pela regra eu acho que vai até 2 metros, aí tem que ver no site da DHL, mas a gente está falando de amostra, por enquanto, da compra internacional, tá? Nessa modalidade porta a porta que todo mundo compra aí no e-commerce o tempo todo, ok? Então, seu exportador não está no site, não está na AliExpress, não está na Alibaba, não está nenhum deles e quer te vender. O que ele tem? Quer te vender? Não, quer te enviar a amostra. O que ele tem que fazer? Ele vai na DHL, na FedEx, na UPS, em qualquer uma delas, ou liga lá, vai dar os dados daquela mercadoria embalada, porque para eles o importante é o peso bruto, e eles vão cotar o frete internacional, ok? Vão cotar o frete internacional para aquele peso que ele mandou lá. Ele disse que o peso é de, sei lá, 5 quilos, 10 quilos, e o destino é lugar tal no Brasil. Tem que dar o CEP para o cara, porque se o cara não tiver o endereço completo, ele não consegue cotar frete. Beleza, cotou frete. Aí como é que ele vai enviar a amostra para cá? Logicamente, o envio pode ser por correios ou por empresa de courier, que são essas mais famosas, UPS, DHL, FedEx, são empresas de courier e tem N outras. Só que, óbvio que se ele mandar pelos correios, vai ser mais barato para você, porque os correios têm um frete mais barato. Sempre tem um frete mais barato. Então, primeira coisa, tá? Não vamos entrar aqui no detalhe do que é melhor, do que é pior. Tô falando de preço. O frete dos correios é mais barato. E ele vai lá fisicamente nos correios lá perto e despacha a amostra para cá. Vão exigir dele, e o Brasil exige também, uma fatura comercial, não é comercial, uma fatura. Por que uma fatura? Porque no exterior, nota fiscal invoice é nota fiscal no resto do mundo.
A gente tem a figura da nota fiscal no Brasil porque a sonegação de impostos é gigante, aí amarra no CNPJ, aí a nota fiscal aqui é todo um sistema amarrado para você não driblar e não sonegar, porque a gente é muito tributado, ninguém quer pagar imposto por causa disso, se sente achacado, explorado, isso não vem ao caso. O fato é que uma nota fiscal internacional chama-se invoice. Quando é sem valor comercial, ela vai se chamar proforma invoice. Porque não existe, porque o nome já diz, commercial invoice, original invoice. A invoice, aquela que é assinada, aquela que tem dados para pagamento, ela é quando você compra para revenda, ou você compra para usar como matéria-prima numa coisa que depois vai se transformar em outra e você vai vender. Aqui estamos falando, sem valor comercial, é pro forma. Não precisa ser assinada, mas tem um detalhe que eu trouxe aqui para vocês. Precisa ter coisas diferentes escritas nela, tá? Exemplo, isso aqui é um exemplo de uma fatura pro forma. Aqui está em espanhol, tá vendo? E está misturado com inglês, não tem problema nenhum. Você pode ter coisa escrita, porque a parte que está em vermelho aqui, que eu marquei de amarelo, que está com letra vermelha, eu vou ler para vocês o que é. É regra, precisa constar. E normalmente, independente do idioma, se for de Portugal para cá, que está trazendo a amostra, de Portugal para cá, vai ser uma fatura em português. Dos Estados Unidos, da China para cá, vai ser uma fatura em inglês. Da Espanha para cá, Argentina, vai ser provavelmente uma fatura em espanhol. Pode emitir em inglês? Pode, mas o normal é que seja em espanhol. Então, dependendo de quem está mandando, dependendo do idioma, vai ser lá a fatura, ok? Espanhol, inglês, português, tranquilo. Só que tem que ter escrito na proforma, ok? Tem que ter escrito no commercial value, que quer dizer, em português, sem valor comercial. Tem que ter escrito samples, amostra, sem valor comercial. Samples with no commercial value. Isso precisa estar. Customs purpose only. Valor somente para fins de alfândega. Isso precisa estar escrito na proforma, para que tenha a isenção dos impostos, que é o que todo mundo busca. A outra coisa que precisa, e está no regulamento aduaneiro, que tem que cumprir, é o seguinte, anotem aí que isso é super importante, o povo fica perdido, não sabe. Isso é a cereja do bolo. No artigo 153 do regulamento aduaneiro, está escrito: consideram-se sem valor comercial para efeitos da linha B do inciso 2 do artigo 136, isso aí você pode ignorar. Inciso 1. As amostras representadas por quantidade, fragmentos ou partes de qualquer mercadoria estritamente necessários para dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade. Ou seja, a amostra é aquilo que você dá a conhecer. Sem brigadeiros que a pessoa quer te exportar para cá, sem doces de tâmaras, você precisa de 1 para experimentar. Você não precisa de 50. A Receita não vai deixar passar 50 como amostra. Isso é a regra número 1. É para dar a conhecer o produto, ou uma pequena porção, ou seja, pouquinho. Segunda regra, que está aqui no artigo 153 do Regulamento Aduaneiro, que é o inciso 2. Os bens contidos em remessas postais internacionais considerados sem valor comercial que não prestem a utilização com fins lucrativos e cujo valor free on board, o que já está errado, porque FOB é marítimo, FOB não é aéreo, e esse modal é aéreo. Mas beleza, a gente entende como FCA, o legislador errou aqui. O legislador errou 2 vezes. Vou te falar por quê. Porque ele fala remessas postais internacionais. Remessa postal internacional é correios. Não inclui courier. DHL, FedEx, UPS, TNT, Anjum, não inclui courier.
Tá errado, tá escrito errado, mas beleza, a gente amplia o entendimento, porque eles não podem excluir uma DHL, uma empresa de courier. O que os Correios podem fazer, essas empresas podem fazer. São privadas, mas elas podem fazer. Ok? Então, quando você lê remessas postais internacionais, você entenda Correios e empresas de courier. Quando você lê valor FOB, você entenda que nesse caso da compra internacional que vem por avião, é FCA ou Incoterm. Até aí você não entendeu nada e tá tudo certo. Bom, mas é FCA. E o que quer dizer isso? Que é aquele valor com a embalagem, que é o valor da mercadoria, o valor da embalagem, já colocado lá no costado, lá no aeroporto, para pegar o avião. Que o FOB seria no costado do navio, na origem. Então, você faz essa comparação, já que não pode ser FOB, porque não vem no navio, vem no avião, é FCA. Beleza. Então, tá escrito errado aqui, e é 10 dólares americanos, tá? E o que quer dizer isso, então, na prática? Quer dizer o seguinte, ó. Se eu comprar esse mouse aqui, se eu quiser comprar esse mouse em quantidade e o meu exportador vai me mandar esse mouse de amostra e eu não quero pagar imposto por ela, nenhum imposto, zero de imposto, o que vai acontecer? Ele vai ter que botar esse valor de mercadoria no máximo até 10 dólares americanos. Se tiver na fatura 12 dólares americanos, a Receita Federal vai cobrar imposto, vai mandar você pagar. Por quê? Você vai ter que pagar, né? Porque a gente paga o imposto, não é a Receita que manda. A gente já sai pagando. O despachante aduaneiro, quando faz a do INPE, quando faz a DI, ele que já bota lá para pagar ou para não pagar. Não pode botar mais de 10 dólares. E onde que está escrito isso, Luciana? Está escrito aqui no inciso 2 do artigo 153 do Regulamento Aduaneiro, que é o decreto 6759 de 2009. É só você botar na internet e ver, está escrito. Se você não quer pagar imposto sobre a amostra, você pode botar 8 dólares, você pode botar 3 dólares, você pode botar 7 dólares, você pode botar o valor lá que o exportador diz que é o valor de custo dele. Isso que é interessante, porque é o valor de custo, não é o valor de venda normalmente que ele vai te dar. Porque ele não está te vendendo, ele não está botando lucro, ele está vendendo normalmente, ele está mandando, né, enviando a amostra pelo valor de custo. Isso é o correto, isso é o ideal. Não é o valor que ele está vendendo no site, é o valor que foi para produzir, porque isso é uma amostra, onde lá na frente você vai comprar um container inteiro, um pallet inteiro, você quer experimentar o produto, certo? Bom, isso é a coisa assim importante para você entender. Ó, já tem 30 minutos que eu estou falando. Isso é coisa importante para você entender que tem regra. A fatura, que é a proforma, tem que ser feita com esses dizeres que eu te falei, ok? O valor do produto não pode ultrapassar 10 dólares, é a segunda regra. E vir aqui, para ele já considerar que é amostra sem valor comercial, por courier ou correios. O cara tem que despachar assim, então ele vai lá munido, ele vai botar pelos correios para você, o exportador vai mandar, ele vai lá munido de uma fatura proforma com papel timbrado da empresa dele, onde ele botou toda a descrição da mercadoria, peso, o valor abaixo de 10 dólares, e tá a descrição do mouse, tudo direitinho, o endereço da empresa dele, o endereço do importador, o nome da razão social da empresa com CNPJ. Não pode esquecer CNPJ, senão a carga não chega, não é atracada no Brasil, tá? Não é atracada. Então, tudo isso você tem que seguir. Você tem que fazer uma fatura, ele tem que fazer uma fatura, o exportador, como se fosse uma fatura de venda. E o que vai ser diferente? Vai ser diferente porque não vai ser venda. Então, não vai ter escrito original invoice, commercial invoice. Vai estar escrito proforma invoice. Não precisa ter assinatura. Não precisa ter dados de pagamento, porque você não vai estar pagando ele pela mercadoria. Vai estar despachando de graça para você. Então, e tem que ter no commercial value, value for customs purpose only, somente para valores de alfândega, tá? E sem valor comercial. Isso tem que estar explícito na proforma.
Não tem como ser diferente. Ah, Luciana, mas eu não quero isentar o imposto e vou pedir para ele botar $10 porque é amostra. Pode fazer também. Você vai fazer uma fatura comercial, mas realmente é uma amostra e realmente custa $10 e não custa $30, que é o valor que ele venderia se ele fosse revender. Entendeu? Pode vir pelo valor de custo dele também, porque é uma amostra. Tem limite de peso? Você tocou num assunto bastante interessante. A gente aqui está falando de um mouse que não tem órgão anuente. Cristiane. Quando a gente vai falar, por exemplo, de tâmara, que eu quero comprar comida, tem duas questões que eu ainda não toquei, que é peso, porque aqui é unidade. Você já sabe que uma amostra de mouse é um mouse, né? Agora, e quantas tâmaras eu posso trazer? Ou sei lá, se eu fosse trazer sorvete, se fosse possível embalar sorvete lá com uma embalagem refrigerada que aguentasse o tempo de viagem sem derreter, ou um outro produto lá que dependesse de congelamento e que passe pelo Ministério da Agricultura. Alimento passa pelo Ministério da Agricultura. Como que eu vou saber quantos gramas disso aqui? Primeiro, na compra internacional, essa importação porta a porta, já não poderia trazer tâmara. Por que não poderia trazer tâmara? Porque não pode trazer na compra internacional o que tem órgão anuente. Então, não sendo amostra, você não poderia importar nessa modalidade. Você teria que trazer importação formal, com licença de importação, que hoje em dia é LPCO, tá? Teria que fazer LPCO para isso. Licença. Não é possível importar, mas existe exceção para amostra. Então, coisas que a empresa quer experimentar para fazer compras futuras, está permitido trazer na compra internacional, nessa importação porta a porta. Só que a quantidade, quem vai dizer é o órgão anuente, porque essas quantidades variam de produto para produto. Entende? Então variam. A Anvisa está na mesma coisa. O batom na compra internacional, qualquer maquiagem, perfume, você não pode comprar. Nem pessoa física, nem pessoa jurídica. Porque se a pessoa jurídica trouxer dessa modalidade de porta a porta, a Receita Federal vai transformar a importação dela em importação formal. Ou então ela vai perder a carga. Tem órgão anuente, não pode fazer compra internacional. Ok? Mas para amostra existe exceção. Então, com relação ao limite de peso que a Cristiane perguntou, o órgão anuente tem que dizer o que ele permite, o que ele considera a quantidade ou peso limite para aquilo. Normalmente é pouquinho, não vai ser quilo. Vai ser, sei lá, 1 quilo. Não vai ser quilos. Entendeu? Por quê? Porque é só experimentar. Independente, só MEI e CNPJ, né? Bom, MEI tem CNPJ. Você está perguntando se pessoa física? Não. Quando você vai comprar amostra para experimentar tâmara, para experimentar perfume, para experimentar batom, tem que ser CNPJ. Não pode ser PF, tá? A pessoa física não vai passar. Você tem que obrigatoriamente fazer pela empresa. A empresa, o CNPJ, é permitido trazer amostra para testar. PF fica preso. Agora, tanto pode MEI, quanto pode SA, quanto pode limitada, o tipo de empresa que vai trazer é irrelevante. Todas podem trazer. O ato constitutivo, né? Qual tipo de empresa, se é MEI, isso aí é irrelevante, tá? Todas têm o mesmo direito de importar. Bom, vamos ver o que eu não falei aqui para vocês. Tô gostando de ver que o pessoal tá tirando dúvidas realmente. Live é para isso, né? Live não é para ficar com vergonha, não. É exato, senão eu faço só vídeo no YouTube, como já tô fazendo podcast e vídeo e curso e fica aula. Aqui é exatamente para vocês falarem. Bem-vinda, Zezé.
É exatamente para vocês tirarem as dúvidas. E como que você busca o Ministério da Agricultura, a Anvisa, para saber essa quantidade, se você não quiser passar por despachante? Nos portos, vou falar agora de aeroporto, né, já que a gente está falando de avião, nos aeroportos, esses dois órgãos anuentes, a Anvisa e o MAPA, gente, peraí que eu tô com uma coceirinha aqui, a Anvisa e o MAPA, eles estão lá fisicamente direto, eles estão lá 24 horas, eles têm uma sala deles lá dentro do aeroporto. É tanta carga que passa para esses órgãos que é lá dentro que eles já ficam 24 horas. É só chegar lá e falar com o fiscal, entendeu? Pegar uma autorização para entrar, para ir no Ministério da Agricultura, que se chama Vigiagro. Do mesmo jeito que o Ministério da Saúde tem uma agência, que é a Anvisa, o Ministério da Agricultura tem o Vigiagro nos portos e aeroportos. Então tem lá a sala dele, como tem a sala da Polícia Federal, como tem a sala da Receita Federal. Bem-vinda, Karma, Eliane. Como tem todas essas salas, tá? Lá. Aí vai ter IBAMA, Luciana? Não vai ter IBAMA. IBAMA tem aeroporto que nem tem nunca. Se você quiser trazer animal vivo, você tem que trazer por São Paulo, porque o Rio de Janeiro não tem IBAMA. Então não vai ter como olhar o bicho. Polícia Federal está sempre lá, Receita Federal não é órgão anuente, mas está sempre lá, é o que a gente chama de alfândega, a grande responsável pelo comércio exterior. Mas quando tem anuência de órgão, como exemplo, MAPA, Vigiagro e Ministério da Saúde e Anvisa, aí esses dois estão sempre nos portos e aeroportos, dada a quantidade de mercadorias que passam lá, não só de vir carga de importação, como os próprios viajantes que querem trazer queijo da serra, que vem não sei da onde, de outro país, e quer trazer, sei lá, comida e não pode, então eles são barrados o tempo todo, vocês sabem disso. Bebida alcoólica tem quantidade máxima que libera, tipo 12 garrafas, né, para pessoa física. Então eles estão lá não só para cuidar de carga de pessoa jurídica, mas porque tem muito movimento com relação à pessoa física, navio de passageiro no marítimo e que desce nos portos, e avião, pessoas que chegam de viagens internacionais. Então eles já estão lá sempre, 24 horas. Chegar para perguntar essas quantidades para eles não é algo difícil, tá bom? E tem muita variação. Então, às vezes, o exportador vai ficar com dúvida qual a quantidade que ele tem que mandar, e você realmente não pode deixar ele mandar qualquer quantidade. Márcia, bem-vinda. Oliveira, bem-vindo. Então, é isso. Vamos ver o que mais que eu posso falar para vocês de amostra, tá? De forma geral, é tudo. Eu vou dar um exemplo prático que eu mesma fiz, tá? Eu mesma importei como amostra esse tapete de yoga aqui. Eu importei esse e outro que era todo assim, todo verde de um lado e branco do outro. Por quê? Na época que eu trouxe isso, foi da Argentina, essa empresa, essa pessoa que fazia, tem aqui escrito Viveca Yoga, ela é uma yogini, que a gente chama, e ela é também, né, designer gráfica. Então ela faz tapetes maravilhosos, desenhados, que não tem no Brasil, nunca vi no nível que ela faz. Vou tentar abrir aqui para vocês verem. É um elefante que a gente chama Ganesha. Tá vendo como é desenhado? Você não vê nesse nível, grosso, é um tapete grosso, é um plástico, tipo uma plástico e borracha, que não tem cheiro, não é tóxico, porque às vezes compra tapete de yoga, fica muito próximo do nariz, dependendo do asana, da postura que a gente faz, e aquele é tóxico, sabe? Então tem muita porcaria aí para vender, e esse era muito diferenciado. Então eu trouxe um tapete pronto e trouxe um tapete que ainda ia passar pela máquina e ser produzido com várias estampas diferentes. E o que eu pedi para o exportador? Para ele me mandar pela FedEx e me mandar pelo preço de custo dele, porque isso realmente era para a empresa. Eu tinha que ter o modelo pronto para fazer o modelo do zero e testar
a produção, testar como é que sairia, a questão da tinta e tal. Então eu tinha que ter as duas coisas, a amostra, ele pronto, e o outro eram amostras. E aí você me pergunta, Luciana, você isentou isso de imposto? Eu nem discuti por causa do tamanho. Eu achei que a Receita Federal ia implicar. Ela implica muito com a amostra. Ela não deixa passar fácil, tá? Isso aqui, como eu mostrei para vocês no início, não vai ter estresse. Isso é amostra de batom. Eu não compro isso para revender. Agora, o meu tapete pronto poderia ser um estresse, porque isso tem valor comercial se eu quiser revender o tapete que eu trouxe como amostra. E aí ela cria caso. Então, o que eu fiz? O que eu fiz que foi justo? A Receita ganhou o tributo dela, mas eu também paguei menos. Eu pedi o justo, que o exportador colocasse na fatura o valor, o preço de custo, e não o preço de venda do site dele. Então, eu tive redução em todos os impostos, porque vocês sabem que o ICMS é a cascata. Né? Na compra internacional, você tem imposto de importação e ICMS, mas é um imposto de importação altíssimo, 60%. Se não tiver no remessa conforme, que aí tem desconto de $20, se você não, nesse caso aqui, o cara nem tinha site, não estava em remessa conforme, nem foi época de remessa conforme, e não estava em Alibaba, em coisa nenhuma, ele simplesmente era um exportador lá, que tinha uma loja, que tinha um centro para praticar yoga, e ia me mandar um tapete, porque a gente ia fazer um negócio, a gente ia desenvolver esse negócio. Então, ele fez o que eu estou falando para vocês. Ele ligou para a FedEx, ele pegou o preço do frete, ele mandou os custos para mim estimados, ele bota sempre um pouco acima para ele não ter prejuízo. Então, ele arredonda para mais a taxa do dólar, porque eu vou ter que pagar ele, né? No caso, eu tinha que pagar ele pelo frete. Não paguei pelo tapete, mas paguei pelo frete. Então, bota uma estimativa para cima, para o cara não ter prejuízo, mas para mim foi vantajoso, porque realmente era amostra, e eu paguei, ao invés de pagar, sei lá, $50 do tapete, eu paguei $10 do tapete. Ele não botou o preço dele com margem de lucro, o que reduz para mim o tributo no Brasil, entende? Então, eu não fiquei isenta, porque eu já sabia que ia ser um estresse com a Receita, não valia a pena, tem muitos anos disso, por causa do tamanho, porque um já está pintado, aquela coisa toda, eles não gostam de isentar, mas eu fiz o justo do custo mais baixo. Aí a Cristiane, que é a Nini Brilho, pergunta, muda muito a quantidade entre o aéreo e o marítimo? Não, o modal de transporte não muda isso, tá? A quantidade que o Ministério da Agricultura, que a Anvisa vai permitir, é a quantidade independente do modal de transporte. É aquela quantidade que eles consideram que é razoável para teste, porque a amostra é teste. Tá? Então não muda, não tem a ver com isso não, Cristiane, não tem nada a ver com isso, tá? É isso que vocês não podem esquecer. A amostra tem praticamente 3 formas, eu dividiria em 3 formas de fazer. Sem valor comercial, que é aquela que você vai pegar todos os impostos isentos, tem que respeitar as regras do artigo 153 do regulamento aduaneiro que eu te falei. A segunda opção, híbrida, que foi essa que eu fiz. Eu paguei o imposto, mas eu botei dentro dos $10, porque afinal de contas era amostra, mas eu não quis estressar com a Receita, quis que meu tapete viesse. Ok? E a outra que eu quero trazer uma amostra, eu quero trazer uma unidade de algo, ou uma quantidade pequena de algo, peso pouco, mas eu estou pagando o fornecedor por isso. Por exemplo, um equipamento eletrônico. Você acha que o chinês vai te dar um negócio caro que custa $2.000, um drone para você experimentar? Você acha? Não. Ele vai te dar de graça um drone para a empresa, a não ser que você seja uma empresa gigante, né? No Brasil, uma multinacional gigante que o cara quer puxar teu saco. De forma geral, ele não vai dar esse mole,
porque o equipamento já é muito caro, então você vai ter que comprar uma unidade para testar. Mas, nesse caso, o que você pode fazer para ter vantagem, e que não é errado, é pedir que ele faça pelo preço de custo, que ele coloque na fatura o preço de custo, e não o preço cheio, o preço com a margem de lucro dele, porque, afinal de contas, isso é uma amostra. Você realmente está comprando para experimentar e futuramente comprar em quantidade.